Vamos falar de Vasco. Esperei até fechar a rodada. E o Vasco ainda namorando a zona de rebaixamento. Ó, parabéns ao Pedrinho. Eu sei que tem uma organizada aí, tem uma espécie de escudo dele. Vamos falar sobre isso. Vou inclusive mostrar aqui quando o conseguir eliminar, ele acusando a 77 e hoje faz a mesma coisa. E também do empresário do Adson, pegado, extraído dos colegas da torcida vascaínos, falando da política da recuperação judicial, a proposta deles, que é considerado um calote, e ainda assim, eles falando do transfer ban, porque o Vasco chegou a sofreu transfer ban pela dívida que tem ao Nades, que é o ex-time do Adson, e a proposta deles da recuperação judicial, que muitos consideram um calote, não só o ex-presidente Jorge Salgado. Vocês vão ver a fala do empresário do Adson, que ainda assim eles procuraram jogador da empresa no empresário do Adson. Vamos mostrar tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão, ainda absorvendo um vacilo de ontem, mais um vacilo, né? Um Vasco abriu o placar, mas não conseguiu segurar o resultado e empatou com o Grêmio em 1-1 ontem lá em São Januário, e a gente passou um domingo praticamente secando os times que estavam atrás. E o Vasco, olha aí na tabela, na 16ª duas antes da zona de rebaixamento, 15ª, desculpe, duas últimas antes da zona de rebaixamento. Mas, pelo jeito, o ex-presidente e seus apoiadores, não só estou falando só os apoiadores políticos, mas também da torcida, deve estar muito bom. Segundo eles, são enviados de Deus. Quem sou eu para questionar um enviado de Deus? E que eles salvaram o Vasco. Você sabe lá. Aliás, vamos mostrar aqui agora uma declaração que o Pedrinho deu na CBF durante o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil do ano passado, que ele faz acusações da folha salarial, e até então administrada pela 77. Veja. Só que nós estamos falando de uma folha que ela foi superfaturada. Nós estamos falando de jogadores, sem entrar no mérito, obviamente, que ganham salários absurdos. E quando você tenta negociar esses atletas com a própria equipe que você está negociando para pagar metade do salário, a metade do salário já é um absurdo para essas equipes. Então, assim, quando a gente fala de uma forma superficial que só aliviar a folha ali, mas para você aliviar a folha é muito difícil. Nós estamos falando de jogadores que ganham 480 mil reais, que nem relacionados são. E aí como é que você faz essa negociação? Como é que você dilui isso? Qual o time que tem condição de pagar metade disso? Então, assim, é lógico que a gente conseguiu esvaziar um pouquinho a folha, mas muito aquém de você diluir ela com um pagamento integral desses atletas, onde a gente teria aí, de repente, uma brecha na folha de 1 milhão, 1,5 milhão de reais. É muito distante disso. Ironicamente, ele faz hoje a mesma coisa. Pelo visto, ele só queria ter o poder, porque é diferente da ex-parceira, que o Salgado fazia, que o Campelo fazia, que o Eurico fazia, que o Roberto fez. Vocês estão diferentes. E a Sempre Vasco dizia ter a solução, que eles eram diferentes.
Bom, para começar, eles não foram eleitos para administrar o futebol, mas tomaram o futebol. Se propôs a fazer isso, tem que assumir o B.O. Pode vir robôs dizendo que vendeu para 77, chamado sua 77, como se eu fosse proprietário da empresa norte-americana. Porque o presente não é legal para eles, tem que recorrer ao passado, porque não tem argumento. Bom, e um bolsicast, um empresário do Watson, falou da dívida do Vasco Comunidades, a proposta que o clube tem para a recuperação judicial, né, começar a pagar em 19 anos, e a dívida caindo pela metade, aliás, 90%. E que ainda assim, pelo tom que ele usou, achou uma proposta absurda. Para vocês verem que eu falei aqui quando o Salgado falou que ele soa para ele a proposta da associação, né, da recuperação judicial, do deságio, um calote. Pelo tom do empresário do Arson, eles também referiram isso. Que ainda assim a associação que controla hoje a SAF chegou a perguntar se tem jogadores para o clube. Veja. O que eu estou sendo impactado e que eu trago para reflexão são duas delas. A primeira do Vasco, que eu sou credor do Vasco, e numa operação de um jogador que ano passado ele foi eleito lá pela torcida, a principal contratação do Vasco, estava performando, depois machucou, tal, que é o Watson, e o Vasco não pagou uma parcela de comissão. E também não pagou o Rennes, não pagou o Nantes. Tanto que teve o transfer ban. E o Vasco me propõe, no plano deles, um deságio de 90% e pagar os 10% em 19 anos. Que acordo é esse para alguém que está contribuindo para a sua performance esportiva e no mínimo de respeito de ser um cara do ambiente ali? Todo mundo é credor, mas eu sou um cara que nasci nesse ambiente. E na mesma semana do plano coletivo, o Vasco me ligar querendo um jogador nosso. É quase que uma esquizofrenia, né? Bruno, é incompreensível as pessoas falarem que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Só que, de novo, se isso for bom para o jogador que eu represento, eu tenho que engolir e fazer ele brilhar, pô. O Pedrinho merece todas as minhas admirações. E eu acho ele genial, pô, sinceramente. Como atleta, o que ele passou, a coragem que ele teve de sair da TV e assumir o clube de coração. Acho que todo mundo pode sonhar e ele está realizando os sonhos dele, né? Uma identificação com o clube. Mas o clube não pode fazer isso com os credores, se organizar, diminui as dívidas e aí vende para um bilionário. Aí vende, agora vem aqui e deixa todos os credores. Por favor, pô. As imagens são no canal da Torcida Vascaínos. Um abraço ao Léo Lacerda, um abraço ao Deco Colina. Tirem as suas próprias conclusões. Vocês sabem que o Vasco, dos políticos do Vasco, em geral, na administração desastrosa do Pedrinho, não só no campo, mas administrativamente falando, embora ele se pose como fodões administrativos. Mas tirem suas próprias conclusões. Olha, se alguém ainda não entendeu
a gravidade da situação, acho bom acordar, né? Bom, o Vasco terá 2 pedreiras nessa semana. Terça-feira terá que tirar o que é um dos hits cinematográficos do Tom Cruise, a Missão Impossível. Terá que tirar 4 gols de diferença no Independiente del Valle, né? Perdeu um jogo de ida terça passada por 4-0. Se devolver os 4-0, levará a decisão por pênalti e se classificar de maneira direta, sem precisar o estresse dos pênaltis, terá que vencer por 5 gols de diferença. Na terça e no final de semana, no domingo, vai enfrentar o Internacional, sim, o rival do regional, o último adversário pelo Brasileiro, o Grêmio, né? Vai pegar um Internacional em Porto Alegre. Se eu não me engano, um jogo assim, domingo às 6h30, o jogo da Record. Mas durante a semana a gente vai dar a informação mais detalhada do televisionamento desse jogo, ou seja, 2 pedreiras pela frente. Dependendo, se não pontuar, o Vasco já tem vacilado em casa, se não pontuar fora devido aos vacilos que teve com jogos como mandante, estou contando sim o clássico contra o Botafogo, já que o enviado, quem sou eu para questionar o enviado, achou por bem vender. Ele reclamava disso da 77, fez a mesma coisa, vendeu o clássico contra o Botafogo, perdeu o jogo. E agora o empate com o Grêmio, de 6 pontos possíveis, fez apenas 1. Terá que compensar fora, que é difícil, que na prática o time, o Internacional, com todo o perdão dos cegos, fãs da diretoria, mas eu tenho que separar a paixão, né, da razão, quando estou me propondo a ser jornalista. E o time do Vasco hoje é inferior ao do Internacional. Ah, Thiago, quando parou o campeonato para tal Copa do Mundo de Clubes, o Inter estava na zona de rebaixamento, o Vasco não. Era uma coisa substancial, porque no papel o time do Inter é melhor que o do Vasco. Eu queria estar falando ao contrário. Faz anos que eu quero falar ao contrário, porque eu muito espaço. Entra político, sai político, continua a mesma coisa, mas tem gente que ainda acredita em político no Vasco. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, a hora do almoço e o boa noite, com o resumo da segunda-feira do Vasco. Até mais.